Boa noite para todas e para todos. Boa noite, Doris. Boa noite, Joana. Nós estamos aqui numa promoção do Museu da URGS, durante o aniversário da REMAN, da Rede de Museus e Acervos da URGS. Esse ano a REMAN faz 10 anos, e durante todo esse ano a gente está fazendo programação comemorando esses 10 anos de existência, de colaboração, de cooperação. E hoje nós trazemos, então, a quarta live Mulheres na REMAN, e as nossas convidadas, então, a professora Joana Bossack, pesquisadora, historiadora, e a professora Doris Almeida, também pesquisadora, professora da Faculdade de Educação. Eu vou ler brevemente o currículo das nossas convidadas. A professora Joana Bossack é professora de História da Arte e é diretora do Museu da Moda e Têxtil. O currículo é muito maior, mas, assim, eu estou contando para vocês por que elas estão aqui. E a Doris, a professora Doris Bittencourt Almeida, é professora de História da Educação e coordenadora do Memória Facete. Ela também é outra pessoa que tem um currículo enorme, cheio de publicações, de pesquisas, mas para nós aqui o que interessa são esses dois espaços sobre os quais hoje nós vamos conversar. Esse encontro, então, é uma promoção desses 10 anos, e nós pretendemos conversar sobre essa formação desses dois acervos, o acervo do Museu Moda e Têxtil e o acervo do Memória Facete, bem como das pesquisas realizadas e das conexões que a gente pode fazer entre esses dois acervos, e também entre as pesquisas dessas nossas convidadas e os acervos, as coleções. Nós estamos transmitindo essa live pelo Facebook do museu. Eu quero agradecer já de antemão a nossa equipe que fica aqui no apoio, o Marco, a Eliane, a Luísa, o pessoal da comunicação do museu e a todos que estão nos assistindo. No Facebook as pessoas podem colocar as perguntas, os comentários, e a gente, na medida do possível, vai respondendo. Então, boa noite, nossas convidadas especiais. Eu começo, então, pela Doris. Boa noite, Doris. Obrigada, em primeiro lugar, por ter aceito esse convite para fazer essa conversa, essa conexão com a Joana. A gente já fez isso com outras convidadas, e hoje, então, é tudo com vocês. Muito obrigada. Boa noite a quem nos assiste. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês hoje. Então, uma saudação à Joana por poder partilhar, especialmente com ela, esse momento. As queridas colegas do Museu da URGS, a Cláudia, a Eliane, a Lígia, e aos bolsistas, que eu sempre digo, sem eles a gente não é nada, né? Que ajudam o Marco e a Luísa. Então, eu vou pedir já para o Marco colocar a apresentação, que é um guia, assim, da minha fala, porque já tem um título que eu pensei para esse momento. E aí, então, é difícil falar sobre, imagino que a Joana também tenha dificuldades de pensar, tem tantas coisas que a gente pode falar sobre esses lugares que nós cuidamos com afeto, com dedicação, mas então eu escolhi apresentar em grandes linhas o que vem a ser o Memória Facete, que é o arquivo histórico da nossa faculdade, e depois, pensando na perspectiva da história das mulheres, apresentar um conjunto documental pessoal de uma professora que está lá salvaguardado, né? Então, pode passar, por favor, Marco? Eu pensei em começar a apresentar o Memória Facete com essas palavras da historiadora das mulheres Michelle Perrot, do seu livro História dos Quartos, que é um lindo livro. Em um determinado momento, a Michelle Perrot, ela faz uma descrição do quarto que eu acho que se aproxima à ideia dos arquivos. Então, ela fala do quarto como um lugar que protege, que acolhe, que cuida, muitas coisas que poderiam ter o descarte como destino final. Então, eu penso que os arquivos também são lugares de acolhimento de muitos papéis que poderiam se perder, mas que lá estão salvaguardados, né? Considerando que arquivos, sempre é bom lembrar, são lugares de múltiplas temporalidades, porque nós guardamos papéis do passado, nós fazemos isso movidos pelos nossos interesses do aqui e do agora, mas nós fazemos isso por quê? Nós fazemos isso pensando no futuro,
para os que virão depois de nós. Então, passado, presente e futuro estão sempre entrelaçados nas nossas práticas arquivistas. E também eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui ao Museu da URGS, porque foi graças à orientação das colegas em 2019 que nós conseguimos instituir o arquivo histórico como um setor da faculdade, contando com um regimento próprio, contando com uma institucionalidade, justamente pensando no futuro. Então, o Museu da URGS, todo o nosso agradecimento. E esse arquivo, ele é mais conhecido como Memória Faced ou Memória, né? Muitas pessoas na faculdade já chamam de o Memória, né? Mas é o Memória Faced, esse lugar que... Pode passar o próximo slide? Esse lugar que salvaguarda documentos de caráter institucional, muitos deles dos 3 departamentos. A Faculdade de Educação ela é muito grande, ela tem 3 departamentos, né? Mas, considerando os extratos do tempo, há outros tantos documentos representativos do colégio de aplicação, porque o colégio de aplicação, entre 1966 e 1996, esteve no prédio em que hoje está exclusivamente a Faculdade de Educação, e nessa transferência alguns papéis ficaram, e também temporalidades mais antigas, que remontam à antiga Faculdade de Filosofia, aonde havia o curso de pedagogia, num tempo em que a universidade ainda não era federalizada. A gente tem alguns papéis representativos dessa temporalidade. E pensar na Faculdade de Educação é pensar num lugar de mulheres, porque nós sabemos que, ao longo do século XX, a profissão docente, ela se feminizou desde o final do século XIX. Então, muitas moças de uma determinada posição social faziam a antiga escola normal, e algumas delas conseguiam chegar ao curso de pedagogia. Então, eu coloquei o nome de algumas mulheres, que são mulheres importantes, históricas da Faculdade de Educação, professora Graciema Pacheco e Isolda Homer Paz, que idealizaram o Colégio de Aplicação, um dos mais antigos do Brasil, professora Mériam Bordas, que é um ícone na Faced, né? Entre os mais antigos não há quem não lembre da Mériam, professora Juraci Marques, uma das criadoras do programa de pós-graduação em educação, professora Guacira Lopes Louro, eu faço um destaque aqui porque é uma precursora no estudo das mulheres, né, na perspectiva de gênero, e a Luzia Garcia de Mello, que é a professora que eu vou apresentar os seus cadernos daqui a uns minutos. Tá? Podemos passar, então. Entretanto, no nosso arquivo, o interesse é ir um pouco além dessa documentação mais de caráter institucional, né? Então, já há alguns anos, esse trabalho começou com a participação também da professora Carmen Gil, aonde nós começamos um projeto de escutar narrativas de professores de longa data da faculdade. Continuamos fazendo isso. Hoje esse acervo de memórias orais já conta com 50 entrevistas, no estilo trajetórias de vida na universidade e para além dela. E há alguns anos se começou a buscar os arquivos pessoais de professores. É um trabalho mais difícil do que seduzir os professores para as entrevistas, mas nós já temos alguns conjuntos documentais que são extremamente importantes, porque não representam apenas a história daquele sujeito, mas representa também as memórias da universidade, as memórias da cidade, as memórias do país, né? Todas elas materializadas em papéis, muitas vezes papéis ordinários que as pessoas escolheram para guardar e para doar. Então, pensando um pouco no que diz Pierre Nora, né, os lugares de memória são lugares de restos, né, restos no sentido daquilo que restou e, por N motivos,
conseguiram chegar a um lugar de acolhimento. E aí eu lembro também do título da música do Cazuza, Raspas e Restos nos Interessam. Então, no arquivo da Faculdade de Educação da URGS, são essas raspas, são esses restos que trazem traços das trajetórias daqueles que estiveram na faculdade por muitos anos, que lá estão guardados, e por isso a ideia de pensar no arquivo como um arquivivo, né? Ele é vivo pela documentação que ele guarda e pelas possibilidades dele se transformarem em documentos para pesquisa histórica e estarem presentes nas aulas, na formação docente, especialmente no curso de pedagogia. Tá? Podemos passar. Então, pensando nas mulheres, na provocação, né, deste encontro, eu resolvi fazer alguns números que eu não tinha feito tão precisos ainda, e trago aqui para vocês. É um lugar de mulheres a Faculdade de Educação, entretanto, há homens também. No acervo de memórias orais, nós temos 50 entrevistas, 13 delas são com homens. Os arquivos pessoais, nós temos 8 conjuntos documentais, cada um singular, que eu não tenho condições de falar nesse momento, por isso que eu escolhi um. 3 são de homens, 5 são de mulheres. Mas eu trouxe uma frase de uma das professoras que doou os seus papéis para mostrar que foi difícil conseguir, porque, por mais contraditório que possa parecer ser, é uma estudiosa de memória, mas que ela me dizia muitas vezes, meus guardados não são tão importantes. Né? E os guardados são muito importantes, talvez seja o maior conjunto documental, porque ela depois, ao ser convencida, foi achando coisas em casa e fazendo as doações. Mas isso é importante até para reflexões futuras minhas, de pensar do porquê que muitas pessoas acham que os seus guardados possam não ser importantes. E um outro acervo que eu tenho especial interesse é um acervo de memoriais de estudantes do curso de pedagogia, que elas escrevem no primeiro semestre, né, onde elas contam a trajetória de escolarização e contam outras coisas também, o trabalho é bem livre. E aqui, no final do semestre, elas são convidadas a doar, né? Então, quem quer faz a doação para o arquivo. Mas se tem um conjunto de 75 documentos e só 2 são de homens. A proporção não é exatamente essa nas nossas turmas da pedagogia. Os rapazes estão lá, mas sempre ainda em número muito menor do que as moças. Então, aqui é apenas alguns números para pensar na perspectiva das mulheres. Bem, então agora, pode passar, Marco, por favor. Eu vou mostrar para vocês um conjunto documental dessa professora Luzia Garcia de Mello. Depois eu trago alguns dados biográficos da professora. A professora já é falecida, né? E desses, eu trabalhei com uma série de cadernos que ela doou, que são cadernos parecidos com diários íntimos, parecidos com agendas, parecidos com caderno de notas. Eu já procuro explicar melhor. E desse conjunto documental saiu um escrito feito em parceria com a colega Maria Helena Câmara Bastos, também professora titular aposentada da URGS, que nós intitulamos Escrever, Recortar e Colar. Por quê? Porque a Luzia praticou esses 3 verbos nesses cadernos durante muitos anos. Porque, ao mesmo tempo que ela escrevia, ela colava notícias de jornal ou da imprensa, de um modo geral, de revistas, e recortava. Preciso dizer que essa foto é de quando os cadernos chegaram, porque nós sabemos, e quem trabalha com arquivo precisa se aproximar, né, das questões da arquivística, e uma questão básica é não ter nada guardado com clipes.
Mas o grande desafio foi tirar esses clipes e manter essa composição original que a Luzia fez a prática de arquivamento. Mas como eu não tinha outra foto nesse momento, eu coloquei essa para pelo menos vocês terem uma ideia, né? Bem, acervo de vivências também são expressões dela, né? Então, muitos dos títulos que vocês vão ver na sequência foram retirados dos próprios escritos da Luzia. E uma pergunta, como que esses cadernos, então, entre outros tantos papéis, vieram parar no Memória Facete? Bem, a Luzia começou a escrevê-los no ano em que se aposentou, 1989. E Maria Helena Bastos, aluna de Luzia e depois colega na Faculdade de Educação, sabia dessa prática da professora e dessas anotações. E sempre disse para Luzia, olha, quando tu achares por bem, eu quero ficar com esses cadernos para guardar, para pesquisar, enfim. E em 2012, quando a Luzia vai morar num residencial geriátrico, ela doa os cadernos e todos esses papéis, que não são só os cadernos, depois vocês verão, para Maria Helena Bastos, e logo na sequência, Maria Helena, vendo que existe um lugar da faculdade que teria interesse em guardar essas materialidades, faz a doação para o arquivo da faculdade. Né? A Ângela de Castro Gomes nos diz que os arquivos pessoais são os lugares mais interessantes para pesquisa histórica. E ela mesma diz em outro texto do perigo dos feitiços. Porque, para quem tem interesse nesses ego-documentos, é muito difícil não ser enfeitiçado. É um exercício de vigilância constante que eu me coloquei a partir do momento que resolvi fazer uma pesquisa, porque eles rendem tantas outras. E eu ainda queria falar desse slide sobre algo que a Maria Tereza Santos Cunha, professora da Federal de Santa Catarina e da UDESC, sempre diz, com quem eu fiz o pós-doutorado e aprendi muito sobre isso. Ela fala sobre essa atitude de reverência que nós devemos ter quando recebemos um material desse quilate. Né? A reverência é mais do que um respeito, porque é uma reverência por algo que tem a ver com a intimidade de uma pessoa, que tem memórias íntimas de uma pessoa e que agora deixaram de estar na casa e junto com essa pessoa e passam a habitar um lugar público, que é um lugar de pesquisa histórica. E esses cadernos também são lugares de múltiplas temporalidades. Por quê? Porque a Luzia, ao mesmo tempo que escreve memórias de infância de Pelotas e memórias da juventude dos anos 50, vividas em Porto Alegre, ela faz anotações sobre as palestras que ela continuava assistindo na Faculdade de Educação, sobre os filmes que ela gostaria de assistir ou que ela já assistiu e que fez anotações, sobre política, sobre vários outros temas que vocês vão ver na sequência. Então, a gente tem esse passado e esse presente, às vezes, numa mesma página dos cadernos, e que dá um tom muito, muito peculiar a essas materialidades. Pode passar, por favor? Bem, então, alguns dados da Luzia Garcia de Mello. Ela nasceu em 1932 em Pelotas, faleceu em 2013. Em 1950, ela vem para Porto Alegre e se forma em História e Geografia na PUC, mas ela é convidada a trabalhar no colégio de aplicação pela professora Graciema Pacheco.
e aí começa a trajetória dela na URGS, logo em seguida, ainda foi professora no curso de pedagogia na antiga Faculdade de Filosofia e logo depois na Faculdade de Educação, no Departamento de Estudos Especializados. Fez o mestrado no início dos anos 80 na PUC e se aposenta, em 1981 ela já é professora titular. Então, o conjunto documental são os cadernos que eu olhei, mas tem ainda uma quantidade enorme de recortes de jornais e revistas, prospectos de eventos e outros tantos papéis avulsos com anotações variadas, né? Então, caracteriza bem um conjunto de ego-documentos. E qual foi o modo como nós olhamos para esses cadernos? Bem, nós procuramos fazer essas categorias de olhar para esse lado mais íntimo, e o relembranças é uma expressão dela, né? As relembranças da infância, as relembranças da juventude, e o que ela chamava faces de L, o que ela traz sobre o cotidiano, educação, cultura e política. Por favor, pode passar. Agora eu vou mostrar muito rapidamente, então, algumas das relembranças. O primeiro caderno, que ela vai falar que é uma reconciliação consigo mesma, que ela institui essa prática de fazer essas anotações, muitas informações cifradas, difíceis de saber do que exatamente ela estava falando. Pode passar, por favor. Então, baú de memórias e cheiro de infância são outras expressões que ela traz no caderno. Então, ela fala do colégio que ela estudou, dos livros que ela leu na infância, né, da rua, da casa onde nasci. Então, memórias bastante nostálgicas da infância, como eu falei para vocês, misturadas com outros assuntos. Pode passar. A vinda, então, para Porto Alegre, aonde ela traz memórias do bairro Moinhos de Vento, que ela morava num pensionato de freiras, perguntas, avaliações sobre a sua vida, o que eu fiz, o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Parece que os cadernos são, assim, aquele espaço que ela encontrou para aquele ajuste de contas com a sua própria história. Pode passar, por favor. Outras faces de L. Então, como eu falei para vocês, os filmes que são uma presença, dá para fazer um estudo só sobre a sétima arte na vida dela. Todos esses temas aqui foram temas elencados pela quantidade de assuntos que ela traz, muitos sublinhados nas notícias de jornais e anotações do lado, e sínteses dos eventos que participava. Ela não deixou de participar da vida na faculdade pela quantidade de palestras e aulas inaugurais e outras tantas atividades que ela anotava nos cadernos que participava. Pode passar, por favor? Outro lado que foi possível identificar nos cadernos é o lado dela professora de história. Então, por exemplo, ela coloca uma frase da Lia Luft, uma frase, né? Devemos pensar no que realmente queremos, além de agradar os outros e tal. E aí, no final, ela escreve assim: dizia isto sempre para os meus alunos. Então, é interessante ver como o lado da professora não desaparece com a aposentadoria, né? Ele permanece nesses guardados. E sendo uma professora de história, todos esses historiadores também aparecem nos cadernos, seja por referência a obras ou a frases desses historiadores. Né? Pode passar, porque é só para dar uma ideia, assim. Depois a gente pode conversar. Bem, além dos historiadores, uma quantidade de outros pensadores de diferentes campos, pessoas da literatura, do jornalismo, da educação, aparecem nos cadernos com frases, né? Frases e enunciados. E um apreço à Feira do Livro, porque a Feira do Livro, todo ano, os cadernos são anuais. Eu esqueci de dizer, né? Eles parecem agendas, mas não são. Então, sempre tem uma referência ao evento da Feira do Livro.
chegando ao fim. Pode passar, por favor. Aqui, só para ter uma ideia dos periódicos que mais comparecem nos cadernos, são periódicos de Porto Alegre, mas também dessa imprensa nacional, as sessões em que ela mais tem interesse, né? E os programas de TV, que também ela faz anotações do que ela via, do que ela gostava, o Canal Livre, programa Conexões, entrevistas da Marília Gabriela. São datados, né, alguns daquela época. Acho que eu estou chegando bem no fim. Pode passar. Ah, o último. Preciso dizer também, ela guarda bilhetes, ela coloca um texto de Paulo Freire em homenagem ao Dia do Professor em 97, então veja, ela tinha se aposentado em 99, e guarda algo que foi distribuído entre a faculdade que ela recebeu também. Não é uma escrita feminizada nem feminilizada, porque não há uma receita, não há nada. Eu só encontrei em um caderno alguns dados, assim, limpar coisas atrás do fogão, né? Ir na lavanderia, uma única referência ao marido, né? E num determinado caderno, uma lista de champanhes que não era com a letra dela. Então, se fica pensando que outra pessoa invadiu esse espaço gráfico, talvez o seu marido, né? E agora sim, é o último slide. Eu gostaria de terminar com esse trecho que eu escrevi, porque quando eu terminei a escrita do artigo, eu tive um desejo de imaginar a Luzia, né, fazendo isso, então eu me permito ler e aí eu encerro a apresentação. Aonde ficariam os cadernos em sua casa? No seu quarto, na sala de estar, guardados em gavetas? Em seu escritório, sobre uma escrivaninha, junto a tesouras e tubos de cola, em meio a jornais, revistas e livros? Os cadernos acompanhariam sua autora por diversas dependências da casa? Resta pensar nesta mulher em um dia frio de inverno, noites essas comuns em Porto Alegre, no refúgio da sua casa, enquanto olha pela janela ao entardecer. Senta-se junto a uma mesa e põe-se a retomar as notícias do dia. Recorta o que mais lhe afetou, faz cópias. Depois, procura anotações de uma palestra que assistiu na Faculdade de Educação. Guarda no caderno para passar a limpo amanhã. Em seguida, procura pelos novos filmes que entrariam na programação dos cinemas da cidade. Escolhe alguns para ir no fim de semana. Copia as sinopses. Em meio a essas práticas, rememora tempos longínquos, que lhe vêm à mente memórias confusas, parecem inconstantes, talvez. Não perde tempo. Registra o que lembra no caderno que a acompanha no momento, pois, como ela mesma diz, minhas raízes estão plantadas nas minhas recordações hoje. As notícias do instante presente podem esperar um pouco. O último slide, uma foto da Luzia com suas amigas de chá, Maria Helena Bastos, que é quem recebeu os cadernos e doou para o arquivo, e aí eu encerro essa apresentação agradecendo por esse momento tão bonito. Muito obrigado, Doris, lindo, assim, já fiquei aqui me coçando para mexer nesses arquivos todos, fiz muitas anotações, é muito lindo isso, eu sou especialmente apaixonada por esse tipo de arquivo, assim, né, de escritas ordinárias, né, como a gente estava conversando aquele dia, e, bom, mas vamos conversar sobre uma outra forma de escrita agora, que é uma forma mais manual, com menos alfabetos que a gente conhece, que são as rendas, que é o acervo principal do Museu Moda e Têxtil. Muito obrigado, Doris. Boa noite, Joana. Obrigado também por ter aceito o nosso convite, por trazer um pouco aí do Museu Moda e Têxtil e dessa pesquisa que vem sendo feita, e um pouco do teu grupo também, né? Do teu trabalho, do teu grupo de pesquisa. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Doris. Eu quero agradecer ao convite, né, feito pela equipe do museu. Quero agradecer também o público que nos acompanha aqui. Tem pessoas com quem eu quero dialogar, que eu já sei que estão nos assistindo, que são muito importantes nessa transmissão.
mas eu queria começar conectando um pouco a minha fala com a fala da Doris antes de chegar no museu, porque eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, né? Eu me emocionei bastante com a fala da Doris. A gente já tinha tido alguns contatos num outro momento, falando de outro acervo, né? Num núcleo que nós frequentamos, que é da Tânia Galli Fonseca. Bom, eu também trabalho com arquivos no curso de História da Arte, ministro uma disciplina que se chama Laboratório de Pesquisa em História da Arte, no qual nós trabalhamos com arquivos de artistas, com arquivos de instituições. Então, por exemplo, o arquivo do Instituto de Artes, que fica no prédio de Biociências, é um ponto fundamental de pesquisa para nós. No momento, a gente não está podendo pesquisar, então eu tive que dar muitas voltas com os meus alunos este semestre, constituindo outras formas de arquivos para a gente poder trabalhar. E a maravilha desses encontros que a gente tem por aqui é poder pensar sempre em novas formas de abordar, né, os nossos estudos e as nossas disciplinas, porque, por exemplo, essa disciplina eu vou ter que ministrar de novo no próximo semestre, em função de uma alteração curricular, e eu estava pensando, a pandemia continua, esses arquivos continuam muitos fechados, né? Hoje eu falei com uma pessoa do Centro de Documentação e Pesquisa, Vera Chaves Barcelos, que foi nosso aluno, o Yuri, e a gente pode até levar os alunos, mas tem gente que ainda tem medo de frequentar, enfim. Então, com a fala da Doris, eu fiquei pensando em algo que eu já tinha trabalhado com a minha querida amiga Kátia Poser, que está aqui conosco, que é a ideia dos arquivos pessoais e do arquivo do eu, né? E trabalhar o quarto dos alunos. Então, te agradeço, Doris, porque eu acho que isso vai ser colocado em marcha na sequência, né? Outra coisa que eu fiquei bastante emocionada é que eu estudei na aplicação, então eu tinha aulas ainda no prédio, que é só da FACED hoje, tive aulas aí, talvez tenha algum documento, enfim, né, do meu período no Memória FACED. Bom, gente, mas eu vim falar um pouco, assim, dessa relação que existe entre o museu, que eu coordeno, né, atualmente, estou retomando esse trabalho, que é um trabalho muito caro, um trabalho muito delicado, muito mimoso, que é junto ao Museu Moda e Têxtil da URGS, né? E aí uma pergunta, mas a URGS não tem um curso de moda? Como é que a gente tem um museu da moda, né? É um museu virtual, a gente só encontra, né? Só é possível visitar aqui. Então, eu queria pedir para o Marco compartilhar agora a minha tela do Museu Moda e Têxtil, que a minha apresentação vai ser através dessa visita, né, que a gente faz pelo museu. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco e contar a história desse museu, como é que ele surge na minha vida e como é que ele surge na vida da universidade, né? Esse museu é uma felicidade, ele tem muito potencial de pesquisa, ele tem um acervo físico guardado, mas que não pode ser visitado, né, que é o motivo original da criação desse museu, que é uma coleção de rendas que foi doada, né, ali por 2011, 12, pela professora Lucy Carlinda Niemeyer, professora aposentada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da área do design. Né? Então, a professora Lucy doou a uma colega minha de departamento já aposentada, professora Evelise Anicê, que tem uma trajetória em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na área da estamparia têxtil, do design de superfície, né? E que trabalhava no Departamento de Artes Visuais, mas também no pós-graduação em design aqui da URGS. Então, a professora Evelise recebeu essa doação de 201 rendas, uma coleção de rendas que a Lucy recebeu da sua mãe, também Lucy, e que tinha sido normalista da Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, no Rio de Janeiro. É uma escola que foi fundada em 1917, onde as moças, né, em economia doméstica e outros cursos, aprendiam a bordar, a tecer e desenvolviam essas práticas manuais, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui
no museu, no site do museu, a coleção de rendas Lucy Niemeyer. Eu só queria confirmar se vocês estão vendo a minha tela com a coleção das rendas. Sim, Cláudia? Estamos vendo, sim. Tá. Então, essa página aqui é bem interessante, né, essa aba, porque conta um pouco da história da Lucida Rocha Niemeyer, que é a doadora do acervo, né? Então, é uma biografia escrita pela Lucy filha, que é quem nos doou essa coleção, né? Essa coleção se trata, então, de uma coleção familiar, de rendas produzidas de forma manual ou também mecânica já, uma coleção que tem peças do século XIX, que tem peças do início do século XX, né, e que hoje, então, está sob a guarda da universidade. Essa história é muito interessante, porque a gente tem a história de uma família, né, Rocha, que começa na Bahia, continua no Rio de Janeiro, a história de uma família que tem como patriarca um médico, microbiologista, né? Então a gente vê, ele foi estudar com Pasteur em Paris, então a família tem essa passagem pela Europa, então a gente tem a possibilidade de pensar que essa coleção tenha sido iniciada, né, em Berlim ou em Paris, por onde a família da Lucy, onde os pais da Lucy mãe viveram, né, enquanto o doutor Ismael Rocha estudava microbiologia, se juntou, por exemplo, em Paris ao Pasteur, como eu já comentei, depois em Berlim ao médico Robert Koch, o médico patologista responsável pelo diagnóstico, por exemplo, da tuberculose, né? Então, a história da medicina está aí no meio, misturada com a história das rendas. Mas eu queria mostrar aqui para vocês no que consiste, né, esse acervo e contar como é que esse acervo chega às nossas mãos. Então, vou dar um exemplo aqui, né, da busca no acervo, de um exemplo da renda filé manual, um conjunto de 3 objetos, né? Então a gente vai ter o que no site? A digitalização, né, dessas imagens das rendas, vocês vejam com a fita métrica ali do lado, para dar uma ideia da dimensão de cada peça. A gente tem uma ficha técnica com detalhes, né, que vão falar qual é a categoria, as medidas, o material dessa renda, se o processo é manual ou mecânico, qual é a técnica, quem foi o autor, autora, muito provavelmente, né, um fazer, um saber feminino, majoritariamente, a origem, o período e a identificação, né, nesse inventário do museu. A gente tem noutra aba também a descrição desse conjunto, de cada uma dessas rendas, em que estado que ela está de conservação, se tem alguma etiqueta, como são as bordas, se existe algum contorno, né? Ou seja, qual é também o motivo, o rapport, né, no linguajar mais técnico dessas rendas, geométrico, floral, abstrato. Então, por aí vocês têm uma ideia de como é que é esse acervo, tá? Mas quem é que fez tudo isso? Porque não fui eu que construí, né, esse acervo, não fui eu que trabalhei inicialmente com essa coleção de rendas. Então vou deixar aqui aberto para vocês para terem uma ideia, né, de outros itens dessa coleção. Para vocês poderem visitar depois. Esse museu, ele está dentro do domínio do site da URGS, então vocês encontram lá no Museu Moda e Têxtil. E agora eu vou parar de compartilhar, então, a tela. Vou te pedir, Marco, para contar um pouquinho dessa história, né, de como é que essas rendas chegam à URGS. Elas são doadas, então, por essa professora, que eu já havia comentado, e a professora Evelise, vendo essa incrível coleção, que precisava de tratamento adequado, vai chamar uma estudante sua de mestrado à época, que é a Vera Felipe, tecelã
designer têxtil formada em artes visuais, que tinha entrado no mestrado, e a Vera, que trabalha com tear manual, que trabalha com rendas, né, faz esse trabalho hoje, trabalha com isso, já desenvolveu muitos tecidos para a Fiatesse, por exemplo, e tem o trabalho pessoal, autoral dela também. A Vera, então, vai tratar de entender do que se trata esse acervo, né, vai estudar as rendas, vai fazer cursos com a Tereza Cristina, que a gente trouxe do Museu Paulista, para nos dar um curso de conservação e restauro de têxteis, faz um estágio com ela, para aprender a cuidar desse acervo, né, limpar, enfim, higienizar, armazenar da maneira correta, e a Vera, então, faz esse estudo durante o mestrado. Como ela vê que é necessário publicizar esse material, o projeto de doutorado da Vera é a construção do site. Então, durante o doutorado, ela vai contar com a coorientação também da professora Gabriela Perry, como coorientadora, que trabalha no nosso núcleo, né, de desenvolvimento de ferramentas na área da internet e da tecnologia aqui da URGS para criar esse site que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o início desse trabalho é com a doação da coleção da Lucy Filha, à universidade, e o produto final é a criação desse site que eu pude mostrar para vocês. Então, isso que eu acabo de mostrar se trata de um projeto de pesquisa que acaba tendo uma função de extensão, tendo passado pelo curso de mestrado e doutorado. Então, aí a gente vê o tripé da universidade, né, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, que são consolidados através da criação desse site, que é um site de pesquisa, de consulta, para pessoas que se interessem pelo tema, e que tem, no final das contas, dentro dessa trajetória linda da Vera, um produto mais recente, que é esse livro incrível, né, sobre rendas, que vocês podem entrar no site do museu e procurar por ele, porque ele está disponível, é um e-book, não pode ser baixado, mas pode ser consultado, onde a Vera conta a história das rendas. É importante dizer que é um livro feito com lei de incentivo, então é um material que a gente disponibilizou, que a Vera, a Carol, nossa egressa também produtora, disponibilizou de forma gratuita para todo o Brasil, ele está circulando. E é muito interessante porque a gente tem aí no livro também depoimentos, a gente vê que esse trabalho continua com o livro da Vera, com lives que foram feitas para o lançamento do livro no YouTube, né, ao longo de abril, de maio mesmo, com artesãs, né, com rendeiras, tem um rendeiro que participa desse projeto também. E voltando, então, a pensar, né, nisso que a Doris nos trouxe antes, são micro-histórias que a gente encontra, né, porque pensando lá no Carlo Ginzburg, eu que também sou historiadora de formação, né, Doris, a gente trabalha, e a Claudinha aqui também com a gente, trabalhamos com essa percepção de que esses objetos, às vezes prosaicos da vida cotidiana, eles nos contam uma história, nos contam de uma trajetória de vida, né? Então, pensando nisso, eu também escrevi com a professora Evelise e com a Vera um artigo em 2015, que saiu na Moda Palavra e que está aí no site também, disponível para quem quiser ler no site do museu, sobre a mulher rendeira no Brasil, porque o processo das rendas era algo muito comum na vida das mulheres prendadas, né, que aprendiam a bordar, a coser, e a desenvolver essas rendas, às vezes o tear manual também, por todo o Brasil. No Nordeste é muito comum ainda a gente falar em renda de bilro, assim como em Santa Catarina, mesmo em Florianópolis, a gente tem um núcleo importante. E volta e meia esse tema reaparece, esse tema das rendas, desses saberes, né, que são antigos e que vêm com as colonizações diversas, esses influxos que o Brasil vai recebendo através dos tempos e que vai se somar à cestaria indígena,
né, e que vai se misturar, porque são formas diferentes de trabalhar os tecidos e as fibras naturais. O que a gente percebe, né, na área, pensando mais aqui na área da moda, né, que é uma área que eu tenho trabalhado através de uma disciplina no curso de História da Arte, disciplina de Arte e Moda, a gente vai ver que muito recentemente muitos estilistas, e principalmente brasileiros, eu vou citar aqui, Ronaldo Fraga, Marta Medeiros, né, vão trabalhar em suas coleções com cooperativas de rendeiras, com pessoas que têm esse saber manual como valor de comunidades que muitas vezes estão se perdendo e que, vez ou outra, são reativados por alguns desses projetos para um mercado, digamos, que é maior e que vai encontrar, né, com outras parcelas da população para além daquela comunidade ou que tem no turismo local, né, o seu foco. Então, as rendas vão ter esse papel, tanto na questão da constituição de perfis femininos, de uma ocupação dessas mulheres ao longo, né, a gente pode pensar em períodos anteriores, porque a renda na história, a gente consegue reconhecer desde períodos da Idade Média, né, dos períodos posteriores ali do século XVII, XVIII, como itens fundamentais, a roupa de baixo, por exemplo, mas que vão aparecer também nas golas, nos punhos, né, no que hoje a gente chama de lingerie, mas que se usava também nessas roupas que ficavam por baixo das roupas aparentes. E a gente vai ter uma circulação, né, um desenvolvimento disso até chegar a vestidos de noiva, né, a itens da indumentária aparente e que nós usamos até hoje, toalhas de mesa, né, objetos que a minha avó, eu herdei dela, muitos crochês, né, que é uma forma de se fazer esse trabalho também, para colocar um copo em cima, para, enfim, colocar em cima de uma mesa com tampo de vidro. Então, a gente encontra esse saber feminino, manual, que vai sendo mecanizado nas nossas casas, todos os dias. E cada uma dessas rendas nos traz, né, no meu caso aqui, que eu citei da minha avó, uma memória, como a Doris nos trouxe, uma memória afetiva que conta a história, né, um pouco da nossa história, da pessoa que nos deixou aquilo, da pessoa que produziu isso. E essa cultura material, então, que a gente acaba estudando, ela nos traz uma quantidade de informações incrível sobre a memória, sobre elas, em geral, estão em arquivos pessoais, que é o caso desse arquivo da Lucy, que compõe, né, e que é a parte fundamental do Museu Moda e Têxtil, e vai ajudar a compor também uma história feminina, uma história das mulheres brasileiras e de outros lugares, de partes do Brasil, de como essas mulheres viviam no interior das suas casas, como isso podia ser um hobby, ou como isso podia ser também um ganha-pão para mulheres de classes mais populares, né? Então, a gente vê também, através desse estudo, principalmente de um livro da Mari Del Priori, que nós estudamos, que é a História das Mulheres no Brasil, que é nos moldes da Michelle Perrot, né, citada pela Doris, que são trabalhos femininos que, dependendo da camada social de que essa mulher faz parte, vai ter uma função diferente. Então, as rendas, os bordados, em famílias mais abastadas, era algo que se devia saber fazer para o enxoval, por exemplo, das mulheres, que era todo feito em casa, né? No caso de outras mulheres, né, que não vão fazer casamentos em que elas vão ser sustentadas, essas mulheres de classes mais populares vão muitas vezes desenvolver, então, um trabalho, uma profissão de tecelã, de rendeira, né? E isso é muito comum em Portugal, mas também no Brasil, em outros lugares. Na Itália, a gente tem um museu da renda numa das ilhas ali
em Murano, né, perdão, em Burano, ali em Veneza. Então, a gente vai vendo que, dependendo da sociedade que nós estudamos, esses saberes manuais femininos, eles vão ter um aspecto ou uma importância bastante importante. Então, a história do museu começa dessa forma, através dessa coleção de rendas, né, que é doada e que gera, então, inicialmente, uma dissertação de mestrado, mais adiante uma tese de doutorado, mas que ficou de presente, a Vera deixa com a sua generosidade de presente para a universidade e para toda a comunidade acadêmica esse site construído que dá a possibilidade de pesquisadoras, de pesquisadores de qualquer lugar do mundo acessar esse acervo, esse arquivo pessoal de qualquer lugar, né? Para isso, a Vera estudou vários museus virtuais pelo mundo, né, como exemplo, e aí, assim, saindo um pouquinho da questão do museu, né, e tentando conectar um pouco mais disso, assim, com as pesquisas que a gente tem aqui na universidade, né, a gente tem várias áreas de interesse em torno desse material e dos têxteis. A gente pode pensar no pessoal da museologia, que está entrando numa parceria conosco para entender melhor, né, o funcionamento desse acervo e dessas rendas, como é que a gente pode trabalhar com isso, como do ponto de vista expositivo, do ponto de vista da virtualidade, da pesquisa nesse acervo. E a gente tem também um grupo de pesquisa em História da Arte e Cultura de Moda, que tem um Instagram, se alguém quiser seguir, dá uma olhada, que é o Arte Moda URGS, que eu lidero com um grupo super transdisciplinar, com psicóloga, que está aqui, Helena Soares, nossa querida, que trabalha com brechós, com produção de subjetividade. A gente tem antropóloga, a gente tem a Vera, que eu já citei, tem pessoal das artes visuais, da filosofia. Então, um grupo muito rico, muito extenso, que tem esses interesses que passam pelas rendas, mas que passam pelas fotografias em que as rendas são analisadas, por exemplo, né? A gente tem um integrante do grupo, o Paulo Alves, que defendeu o mestrado o ano passado, orientado por mim e pela minha colega Kátia Poser, fez um trabalho lindo, no qual ele precisou da assessoria da Vera, por exemplo, para entender uma cortina que tinha muitas rendas e que aparecia nas fotos que ele estava analisando. E de como aquelas rendas naquela cortina, naquela residência, especificamente de um comerciante de tecidos chamado Eli, que era o dono daquele prédio do lado do viaduto da Conceição, onde é uma loja hoje, era uma loja, agora é outra coisa, né? Que existe aquele prédio enorme ali perto da rodoviária. Essa renda fazia parte da decoração dessa família. Então, vocês vejam como é uma ciranda que a gente tem aqui, né? Uma trama muito rica de pesquisadores que se alimentam de um objeto em comum, no nosso caso, que são os têxteis, que a partir deles e da arte a gente vai pensar não apenas a cultura material, mas a história da arte, da moda, da indumentária, e agora a gente pode contar na universidade com um momento inicial desse estudo, com um acervo digital, mas que nos apresenta ali na minúcia, né, como é que a gente pode entender esses saberes que são femininos, que são técnicas e que estão presentes nas obras de arte, nas roupas e que articulam finalmente todos esses saberes que eu nomeei aqui. Eu acho que era mais ou menos isso, assim, porque era, como a Cláudia falou, muita coisa, né, para comentar. Eu queria apresentar o museu para vocês, mas também falar, né, um pouco de tudo isso que ajuda a pensar e articular pesquisas tão diversas que a gente tem aqui também. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Doris. Obrigada, Joana. Assim, até anotei algumas coisas, porque são muitas. Ainda não apareceu aqui nenhuma pergunta ou questionamento ali do público. Enquanto isso, eu vou colocando algumas coisas que apareceram aqui enquanto vocês
apresentavam. A primeira coisa que me vem, assim, é aquilo que eu estava falando lá no início, né, que, para mim, claramente, e pegando um pouco do que alguns pesquisadores apontam, mas eu me lembro especialmente do Antônio Castilho, que eu gosto muito, me apaixonei quando conheci, mas que essas formas de escrita que não são as publicações nem acadêmicas, nem literárias, mas as escritas chamadas ordinárias, e que incluem, para além de cadernos diários, cadernos de compras de armazém, inclui também os bordados, os lenços, né? São mensagens, são formas de expressão, e eu fico pensando, fazendo uma outra analogia com um trabalho que o museu fez na exposição Migrações à Mesa, que era em cima de cadernos de receita. Quando a Doris apresentou o que tinha na coleção, né, recortes de jornal, anotações, além das memórias ligadas à profissão, né, de docente, eu lembro que nos cadernos, alguns vinham, inclusive, não veio assim, mas nos mostraram as fotos das famílias que nos cederam para a exposição, com luvas femininas, com recortes de jornal, com etiqueta para mulheres, né, como se comportar e tal. E, na verdade, era um caderno de receitas. Um outro caderno que, além de caderno de receita, quando tu virava lá para o final e virava de cabeça para baixo, ele era um caderno de alfabetização de alguma das mulheres da família. Então, assim, são formas de escrita, assim como são os bordados, as rendas, né? Ela tem uma lógica, e a Joana colocou ali, mencionou muito, bem lembrado, assim, a cestaria indígena, né? Também tem uma forma, uma marca e uma identidade, né? O formato dessa, e as cores dessa cestaria. E aí eu lembro que na mesma exposição Paisagens da Memória, nós fizemos no mezanino do museu uma exposição sobre os panos de cozinha, e que eram bordados, e que pareciam de mulheres muito submissas, muito ligadas à felicidade no lar e à religião, mas que no estudo feito, né, pela historiadora que nos emprestou esses panos, ela fala justamente desse poder das mulheres e da forma como elas coordenavam essas famílias a partir desses panos, que ficavam num lugar que era central na casa, e que elas colocavam as normas dessa vida, os planejamentos para o futuro com esses panos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desses dois espaços, o espaço do bordado, que teoricamente, ou que majoritariamente é um espaço de mulheres, mas que a gente sabe, a própria Joana trouxe, hoje está se descobrindo que muitos homens trabalham com muitos, perto das mulheres são pouquíssimos, mas existem homens que bordam, que fazem renda, que fazem tricô, a gente sabe, né, que costuram. E no caso da Doris, a questão desse campo tão considerado feminino e liberado, entre aspas, né, para as mulheres, que a educação, a gente também vê homens ali. Queria que vocês falassem um pouco mais, porque eu acho que foi colocado, muito bem colocado, assim, a potencialidade desses acervos para diversas áreas, né? Então, assim, não vou falar mais, porque eu estou cheia de coisa na cabeça, mas eu quero ouvir de vocês, assim, essas amarrações que a gente pode fazer e esses campos do feminino e do masculino. Eu vou começar, então, para Joana descansar. A Cláudia fala do Antônio Castilho Gomes, que é uma referência, né, nessa perspectiva do ego-documento, da escrita ordinária, e a gente tem que lembrar também que essas escritas, elas começam com os homens, né, nos livros contábeis, o espaço gráfico, assim como um espaço para a mulher, é algo bem do século XIX, digamos assim, né, e que se estende pelo século XX, e percebemos, assim, na história da educação, que é o campo que eu atuo, porque, na verdade, esse tipo de escrita pode ser investigado historiograficamente, N possibilidades, mas como eu trabalho na história da educação, então fico mais nesse campo, digamos assim. E percebemos, junto com outras colegas, que havia uma carência de grupo de pesquisa que tematizasse essas questões. Então, em 2019, também criamos um grupo que eu lidero, junto com a professora Maria Tereza Santos Cunha, que se chama Arquivos Pessoais
Patrimônio e Educação, que contempla estudos de uma escrita mais escolarizada ou mais voltada para trajetórias de professores, mas não só, né? Então, é um campo importante, são materiais que, via de regra, são destinados ao descarte, ou muito difíceis de se ter acesso, justamente porque são materiais íntimos, como cartas, bilhetes, diários íntimos, mas eu penso que o trabalho de falar e de divulgar para as pessoas que existem pesquisadores interessados nesse tipo de documentação abre caminhos, cadernos de receita, porque muitas vezes no caderno de receita não é só a receita que tem ali, né? E tem tantas outras possibilidades de investigação, e é um campo, assim, muito interessante. Durante muito tempo, eu trabalhei com história oral, ainda trabalho com história oral no próprio acervo que eu comentei anteriormente, mas de um tempo para cá, eu estou muito instigada por esses espaços gráficos das escritas ordinárias. Então, eu acho que é algo importante, e acredito, como dizíamos, né, nós as três, esses dias, muitas vezes as instituições não guardam determinados papéis, e as pessoas guardam. Então, às vezes, o interesse é num aspecto da história da instituição, e a gente vai achar documentos dessa instituição num arquivo pessoal. Então, arquivos pessoais são extremamente potentes. Eu queria comentar um pouquinho, Claudinha, a questão, né, dos homens que bordam. Me senti super implicada aí, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, em uma visita a um museu em São João del Rei, Minas Gerais. Eu descobri um escrito do historiador José Murilo de Carvalho, no seu livro Pontos e Bordados. Ele descobriu panos bordados pelo nosso almirante negro, Antônio Cândido, né? Então, fui fazer uma pesquisa sobre isso para pensar, ver como esses bordados tinham acontecido, né? Um líder de um momento da história do Brasil, da Revolta da Chibata, né? 1910, então início do século XX, quando os marinheiros negros ainda recebiam chibatadas. Então isso faz parte de um processo também da abolição que não foi completado, que não foi até hoje, né, de fato, e que a gente encontra, então, aí um testemunho dele. Então, o primeiro homem que borda, que eu encontro aí, é o Antônio Cândido. Eu digo que ele transborda, porque essa história sai e nos chega, né, e dele eu vim fazendo uma costura, então, até artistas contemporâneos. Aí, no caminho, eu encontro o Leonilson, por exemplo, que é um artista que borda, e borda assim no seu leito de morte. É uma das últimas técnicas, né, da qual ele vai se utilizar, e não é tanto um bordado por uma questão estética, assim como Antônio Cândido também, mas mais um conteúdo que tem o que falar do que ele estava sentindo e com as limitações ali, né? A gente tem atualmente muitos homens bordando no Brasil. Rodrigo Mogiz é um, vocês podem procurar. Em 2016 teve uma super exposição sobre bordados, né? E a gente tem uma dupla, um casal argentino, Chiacchio e Giannone, que são maravilhosos, que são homens que bordam também. E sobre os panos, eu queria chamar a atenção para as obras da Cláudia Barbizan, nossa artista precocemente falecida aqui de Porto Alegre, que intervinha nesses panos de prato de forma artística e que colocava, então, nessas figuras tradicionais dentro da cozinha, aspectos de alteração da genitália, por exemplo, nos bichos, né? Então, subvertendo toda essa questão do íntimo ou daquilo que jamais poderia se pensar na cozinha, e rompendo, né, com essa ideia do que só do que se pode falar na cozinha é um tipo de assunto muito específico. Então a Cláudia faz
essa reflexão também da submissão e do papel feminino ou das coisas ditas íntimas ou domésticas através dessa obra, que é uma obra super potente, né? Se vocês procurarem Cláudia Barbizan, Panos de Prato, por exemplo, no Google vocês vão encontrar essa obra, que é uma obra muito rica e que nos faz pensar também nesses padrões de comportamento que muitas vezes têm uma linguagem cifrada, né? Como a gente comentou. Então, às vezes, uma receita não é só uma receita, ela tem um subtexto ali que nos leva para um outro caminho. A gente tem que olhar bem, tem que olhar na minúcia, no detalhe, para conseguir perceber. E esse é um trabalho que quem está pesquisando dentro de arquivo, né, aprende a olhar. Só que, claro, que cada arquivo pessoal, né, Doris, é um mundo, porque a gente pode ter textos, a gente vai ter escritos, a gente vai ter cartões postais, por exemplo, que eu tive uma aluna que acabou de apresentar um trabalho em aula com um arquivo enorme de cartões postais da família que ela encontrou durante a pandemia, né? Então, assim, e daí a gente já pode pensar, são tantas coisas, desde os destinos até as imagens que são colorizadas, imagens falsas, que são compostas, né? E que vão contando múltiplas outras histórias à medida que a gente vai se aproximando desse material. Então, eu tenho trabalhado nas disciplinas também com arquivos pessoais e concordo contigo, assim, a gente não tem olho para ver tudo. Exatamente. Tu fica falando aí dos homens que bordam e fico lembrando desses cadernos da exposição Migrações à Mesa, quanta coisa, né, a gente conseguia tirar dali, questões de gênero, da própria história da imigração, né, porque cadernos que eram escritos em alemão, tinha, né, bom, todo um conjunto de elementos e fatos históricos, e em relação à renda, no próprio livro da Vera, né, ela vai colocando onde aparece a renda, inclusive dividindo as classes sociais, né, porque a gente pode ver as rendas desde os reis até o nosso paninho da avó dentro de casa, né, então, reis e rainhas, vestidos de noiva e objetos de decoração nas nossas casas. O legal, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é isso que foi colocado pela Joana e também pela Doris, as possibilidades que a preservação desses acervos e da memória que a universidade faz, e dessa nossa rede de cooperação via REMAN, de nós termos esses espaços e essas coleções disponíveis para dos mais diferentes olhares da pesquisa, da extensão e do próprio ensino, né? Nós temos possibilidades de diversas áreas, do design, da história, da pedagogia, da arte, né, e por aí, da psicologia, da museologia, todos eles podem fazer uso e inclusive dar um olhar renovado para essa nossa coleção, que inicia por uma perspectiva, mas que pode ser ampliada a partir dos olhares que forem sendo agregados, né, a essa coleção. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para passar para vocês. Aqui não colocaram para mim ainda. O pessoal que quiser, eu vi que tem uma pessoa que te citou uma tia tua, ou uma tua avó tua, Joana, lá no Facebook. Tia, foi a Isolde. A Isolde. Eu acho que está assistindo. A Isolde, sim, a minha mãe citou uma tia bisavó que era crocheteira, Hermínia, morava no Rio de Janeiro, trabalhava com alta costura em crochê, fazia vestido de noiva, fazia desfile aqui em Porto Alegre, no Leopoldina Juvenil. Eu herdei vários desses vestidos, tenho aqui a minha coleção, que eu ganhei da minha avó, né? E que são vestidos, então, com crochê todo feito à mão, maravilhosos, assim, uma coleção incrível, e alguns vestidos já com mais de 60, 70 anos, né? Estão aqui comigo. Já dá uma exposiçãozinha. Isso é outra coisa que eu ia colocar para vocês, que a gente até conversou sobre isso, que é esses arquivos pessoais, eles podem incluir, inclusive, as rendas, e a gente conversava aquele dia, né, que eu mesma, na família, tinha guardado entre as coisas da minha família, roupas pequenininhas, roupas de bebê minha, inclusive, feitas de renda,
que não foram doadas para ninguém e eram guardadas como se fosse o caderno, como se fosse uma foto ou um documento, né? E acho que é bom a gente abrir essas possibilidades, porque a gente tem no Museu da URGS, no acervo do Museu da URGS, coisas que conversam com as duas coleções que vocês colocaram aqui. Uma é a Comissão de História, que tem no nosso acervo, e alguns cadernos de professores, né? A outra ligação que a gente faz é quando a Joana traz a história da Lucy, né? Que fez Lucy. Lucy, falando da escola de economia doméstica, e nós tivemos na universidade também, no início, nos primórdios da universidade, aquilo que era permitido para as mulheres numa escola com profissões apenas ligadas aos fazeres da casa, aos fazeres domésticos, né? Então, são pontos de contato que a gente pode fazer entre essa história da URGS, que o museu tenta preservar e dinamizar, né? Bem como com esses cadernos que a gente tem, e a própria Comissão de História com os planos de aula, as justificativas, o próprio antigo vestibular, né? A seleção. Então, eu vou só ver que eu acho que tem alguma pergunta aqui para eu fazer para vocês. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Gostaria de saber, a Maura pergunta, se há outros acervos pessoais semelhantes em outras faculdades de educação. Doris. Olha, em outras faculdades de educação eu não tenho conhecimento, né? Esse é um trabalho que nós começamos na FACED. Eu comecei a ler sobre arquivos pessoais, mas em faculdades de educação não, mas na UDESC existe uma... o nome, eu não me lembro exatamente o nome, mas é uma instituição que pertence ao UDESC, foi de lá que eu fiquei motivada, mas não é faculdade de educação, que eles conservam arquivos pessoais de professores da UDESC. É uma casa no centro da cidade de Florianópolis, e cada sala tem um arquivo pessoal de um professor. Então, é algo bastante emocionante, assim, pela quantidade de papéis. E a professora Maria Tereza Santos Cunha, como eu disse, com quem eu fiz o pós-doutorado, me apresentou esse lugar, que eu esqueci o nome. Museu da Escola Catarinense. Não é o Museu da Escola. Não é. Não? É perto, mas não é. Ele é instituto... depois eu posso pesquisar, eu não me lembro agora. É uma casa que pertence ao UDESC e ela só guarda arquivos pessoais de professores da UDESC. E aí eu fiquei pensando, bom, a gente pode, num trabalho de formiga, né? As formigas vão trabalhando, quando vê elas têm, né? Tomam conta de alguma coisa. A gente pode começar a fazer algo parecido na Faculdade de Educação da URGS. E é assim que começou. Mas não é o Museu da Escola. Tá? Talvez, se a Eliane pesquisar rapidamente aí no Google, é instituto, mas eu não sei o resto, mas é vinculado ao UDESC. E é importante dizer, só para aproveitar, que eu já havia mencionado que os conjuntos documentais são bastante singulares, e alguns professores, muito poucos, bastou falar e eles apareceram com muitas coisas, como o professor Balduino Andreola, que é bastante conhecido na URGS, professor emérito, e o Balduino bastou falar, e assim, no dia seguinte, ele trouxe muitos materiais, né, com papéis do programa de pós-graduação, muitos papéis referentes ao tempo em que ele foi diretor da Faculdade de Educação, por isso que eu digo, são papéis institucionais, e que, enfim, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer também é que nesse arquivo pessoal do Balduino Andreola existe uma quantidade considerável de papéis
referentes à eleição do professor Alceu Ferraro, em 1988, nosso primeiro reitor eleito na URGS pós-ditadura, que não pôde assumir, né? E então, quem guardou esses papéis não foi o professor Alceu Ferraro, que também doou o seu arquivo pessoal, bem mais modesto. Foi o Balduino que guardou memórias do seu colega. Então, também tem isso, né? Eu guardo memórias que não são só minhas, mas são dos meus pares, né? Daqueles que tiveram os itinerários parecidos com os meus. É isso aí que a Eliane falou. Instituto de Documentação e Investigação de Ciências Humanas. É esse aí, vinculado ao DESC. Tu vê, Dori, eu perguntei para uma colega da UDESC aqui agora e ela me falou o mesmo nome que eu tinha te dito, o Museu da Escola Catarinense. Ela não sabia, eu vou passar para ela agora. E, bom, Joana, sobre essas nossas conversas entre os acervos, né, as possibilidades que eu coloquei aqui de história da URGS e essa questão da escola para mulheres, né, escolas femininas, a gente está à disposição, tanto para que a gente dá uma divulgada nesse acervo que está no museu e ampliar as possibilidades de pesquisa, tanto dos cadernos, quanto dessa questão dessas profissões e do bordado, da renda, etc., nas escolas destinadas às mulheres. Tem muita coisa que pode ser levantada, principalmente no campo da história, né, porque, como a Doris colocou lá no início, se sabe muito do que acontece na cidade, dos períodos políticos, da arte, do papel das mulheres mesmo, né? Se nós formos ver os diários de bordo, os diários de viagem, que mulheres escrevem, por exemplo, junto aos naturalistas, a gente vai ver o quanto o olhar é completamente diferenciado e dá conta de uma sociedade inteira, coisas que esses naturalistas não prestavam atenção porque estavam dedicados ao seu campo, né? Então, abre, assim, um rio de possibilidades nessa universidade. Fala, Joana. Mas tu sabes que a gente teve um aluno que terminou o mestrado agora há pouco, Diego Rassi, que é maravilhoso, um pesquisador incrível, que estudou justamente uma naturalista inglesa, Maria Graham, que passou pelo Brasil na década de 30, né, do século XIX, e ela deixou diários também. Então, aí a gente tem as duas faces. Ela é uma naturalista, é uma artista, e também deixou essas anotações e cartas que ele pôde pesquisar falando do Brasil, né? Então, é incrível, porque eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais conversar sobre tudo isso, porque a gente tem essas pesquisas feitas já pelos nossos alunos, pelos nossos egressos, a gente tem esse material dentro da universidade, só que às vezes a gente nem sabe o que o outro colega, por exemplo, a Doris, né? Eu acho que é um arquivo super interessante para a gente trabalhar com os alunos, até mesmo de História da Arte, essa questão dos arquivos pessoais, porque como a nossa ênfase num laboratório é em arquivos, é um arquivo também que pode ser estudado, que com certeza a gente vai ter imagens aí, né? Enfim, tem muitas possibilidades, eu acho, e às vezes eu acho que nós não temos a dimensão da quantidade de documentos e da riqueza que existe nos nossos acervos, né? Os nossos alunos da História da Arte mesmo, quando entram no curso, não conhecem o nosso arquivo histórico, que é o primeiro arquivo da URGS. Ele existe desde 1908, quando, enfim, o Instituto de Artes também não fazia parte da universidade, né? Ele conta com, eu digo, a certidão de nascimento do IAC, que é quando inicia o curso de música, em 1908, depois o curso de artes, de belas artes, em 1910, e segue até hoje, né, com documentação, com os diários dos professores que desenhavam. Então, daqui a pouco tu pega a caderneta do João Farion e tá lá ela toda desenhada, Fernando Corona, esses professores, né, super famosos que construíram o IA. E isso tudo tá dentro da universidade, né? A gente tem muitos acervos e até mais acervos do que consegue, às vezes, dar conta, né, Cláudia? Exatamente, eu estava aqui... Não, eu só queria dizer da importância da universidade
ter esses lugares de memória, porque, vejam, por mais que a família cuide desses guardados, passam-se gerações. É muito difícil, quem vai ter interesse, né? A professora Beatriz Fischer, por exemplo, doou suas agendas de 1995 a 2014. Bem, se ela não fizesse essa doação, pode ser que a família guardasse por um tempo, né? Mas daqui a 20, 30, 40 anos, o que fariam com essas agendas? Há esse descarte que é o descarte que acontece na maioria. Então, eu penso que quanto mais a universidade zelar por esses espaços nas suas diferentes unidades, com as mais diferentes intenções, né, de pesquisa, extensão, ensino, acesso para a comunidade, todos nós ganhamos, a memória ganha. Né? A memória da universidade, que é a memória de todos nós. Então, viva a URGS por isso. Pois nós temos memória, sim, né? A gente diz muito que somos um país sem memória, não somos. A gente tem muita memória, a gente tem que estudar essas memórias e preservar, continuar preservando. Desculpa, Claudinha. Não, eu ia colocar exatamente isso, e é essa a nossa intenção quando a gente junta dois ou duas responsáveis por coleções diferentes, para que a gente abra esse espaço de possibilidades, né? Eu estava olhando no caderno, nessa fala que a Joana fez, dos próprios alunos, ou do próprio grupo de uma determinada área da ciência não saber, né, que existem outras possibilidades na universidade. No caderno que a Doris mostrou, eu até anotei ali do lado, me pareceu, no finalzinho, que tinha uma imagem que parecia das Alices, de uma obra das Alices, de uma das Alices. Eu não sei se eu estava enxergando mal, mas, assim, bem no finalzinho, me parecia as meninas. E assim, é possível que tenha, inclusive, os desenhos. A gente teve no museu os cadernos do Corona e do Farium com esses desenhos, com as anotações e os desenhos que eles faziam, né? Então, esse papel, que desde a fundação do museu, ele tem, de fazer essa democratização desse conhecimento que fica, às vezes, no âmbito, né, daquele curso, e a diferença que existe entre uma coleção que é privada, que é familiar, uma coleção de família, e o quanto ela vai gerar de benefícios, de pesquisa, quando ela passa a ser um acervo público, né, que ela passa a ser investigada enquanto fonte, né, de pesquisa. E isso é uma coisa, quantos acervos particulares e de família estão por aí, e às vezes até se perdem, né, porque ninguém quer, ninguém tem esse olhar da importância. Passando por vou só fazer um comentário rápido em relação a fotografias, que é uma coisa que eu estudo, né, uma filha de um grande fotógrafo, atualmente fotógrafo já morto, viu a exposição sobre o pai dela e se deu conta do quanto ela enxergou um outro pai que ela não conhecia quando ela foi ver a exposição, porque foi um olhar de quem publiciza essa coleção. E ela tinha tudo aquilo em casa, mas para ela era outro pai. E ela, quando viu na exposição, ela começou a enxergar essa outra face do pai dela. Então, é essa diferença por isso a importância da doação das coleções para que elas possam ser públicas, né? Não ser apenas da família e correr o risco. Claro, existem instituições que também acabam colocando fora, se não for bem cuidado. A gente vê que a política cultural e de memória do país não é, aliás, não existe, mas, e é bem triste, assim, de ver isso, mas é importante, principalmente, que as universidades tenham essa possibilidade, né, de cuidar, preservar e difundir essas coleções. Não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém colocou aqui sobre a Escola Técnica Ernesto Dornelles. Eu não sei. Não, fui eu que coloquei. Ah, tá. Tem uma pesquisa de um estudante, é isso? Porque eu não sei se a Joana conhece essa dissertação, que é bem... Conheço, eu não sabia que essa escola tinha esse curso de chapeleiras nos anos 40 e 50, e acho que é algo importante, assim, para a história da educação e para essa outra formação para as mulheres, que não era só a escola normal, né? Tinham muitas que faziam outros cursos voltados para esses aprendizados.
Sim, a escola Ernesto Dornelles é uma das escolas estaduais que ainda tem esse tipo, né, de ensino, por exemplo, decoração de interiores, talvez seja o que vem nessa tradição, porque esses cursos Sim. vão mudando, né? E o Rafael Scholl, que é o autor da dissertação, ele tem uma tese também, ele atualmente trabalha no Museu da Baronesa, em Pelotas, então ele trabalha com têxteis, né, que o Museu da Baronesa talvez seja o nosso acervo físico mais importante para essas questões da indumentária do século XIX, né, haja vista a posição de Pelotas no cenário da província daquele período, né, então uma coleção super importante, o Rafael está lá. Eu não li o trabalho, mas acho uma boa lembrança pensar na escola técnica, porque é uma forma de a gente diversificar também, né, esses estudos. E são muitas instituições, né, Doris? Para fechar, então, uma pergunta que eu acho que é importante, porque é o papel que a REMAN tenta também exercer, no sentido de nos juntarmos em cooperação para brigar por uma política de acervos e de preservação, né? Então, a pergunta não chega a ser uma pergunta, pedem que vocês comentem sobre as diferentes potencialidades e necessidades dos acervos físicos e digitais com os quais trabalham. Então, assim, em que estado, em que pé estamos hoje na universidade? Vamos fazer aí nosso inventário, né, na universidade, para ver daqui para frente o que a gente pode pensar. Quer começar, Joana? Até posso, assim, o que acontece no caso do meu não, né, desse museu ao qual estou ligada, né, a pessoa que fez esse comentário, essa pergunta, enfim, a gente não tem condição, nós não temos como expor essas rendas, né? Essas rendas, elas são a coleção física do museu é apenas essa, as outras são fotos, né? São fotos do Fashion Revolution de 2016, 2017, edições que aconteceram em Porto Alegre. Então são documentos já nato digitais, né? A gente tem vídeos também, inclusive com envolvimento de professoras, professora Helena Canaã, por exemplo, minha colega de departamento que participou do Fashion Revolution num desses anos. Esses documentos já nasceram digitais, mas quanto às rendas, elas estão armazenadas, né, da forma correta, num espaço que não é de visitação, né? Não existe uma sala em que elas ficam expostas, a gente não tem a melhor situação de arquivo para receber esse material, né? Nós já recebemos, inclusive, assim, acho que isso é importante de dizer, porque nós eventualmente recebemos ofertas de doações e não podemos receber. É muito triste, porque nós somos procuradas como uma instituição de referência, né, de salvaguarda do nosso patrimônio, da nossa cultura material e imaterial, e nós não temos como nos responsabilizar de uma maneira correta, adequada, bem responsável mesmo, né, do ponto de vista técnico, de ter pessoal e as melhores instalações para receber esses acervos. Então, nós já tivemos, assim, outras situações, né, para receber acervos que até poderiam estar no Museu Moda e Têxtil e que a gente tem que dizer não. Parcerias que a gente perde, porque a gente precisaria ter uma museóloga para trabalhar com isso, a gente precisaria ter um trabalho de conservação, a gente precisaria ter uma sala, um espaço adequado, com temperatura, umidade controlada, né? Todos esses quesitos que são fundamentais para quando a gente trabalha com acervos que são delicados, né? Que tem essa história, que a gente precisa do mobiliário também adequado. E que às vezes a gente não consegue dar conta, né? Então hoje, do ponto de vista físico, no nosso caso seria isso, e do ponto de vista digital a gente acaba tendo uma limitação do quanto também que o site suporta, já que ele está dentro do domínio da universidade, né? Então também tem muita coisa que a gente acaba não tendo como colocar no site, porque tem todo um caminho, uma forma de fazer isso, eu não posso sair jogando, né, também qualquer coisa, porque eu estou dentro de um site que é
da universidade, mas também porque esse domínio tem um limite do que eu consigo trazer de material virtual para ele. Então, são muitos desafios, né? No nosso caso, esse museu, depois que a Vera se desvinculou, porque o que aconteceu? A Vera se doutorou e a mãe do museu ficou sem vínculo com a universidade e foi tocar a sua vida, né? E agora eu tô reassumindo, assim, de uma maneira, tentando ser mais efetiva para ver coisas que a gente possa fazer, iniciativas a partir de agora. Já tem oferta de monitoria, né, para a gente formar pessoas, profissionais que queiram também conhecer melhor esse acervo e fazer essa pesquisa, né? Mas, assim, tem limitações, mas eu acho que a gente vai encontrando essas brechas também, como aconteceu, né, com a criação de um museu inteiramente digital, embora tenhamos a coleção física. Eu gosto de pensar na perspectiva do otimismo, porque as dificuldades, elas são muitas. O problema que eu acho que a gente vive nas instituições, na URGS, são em relação à memória, ao patrimônio, à preservação, são os problemas que as escolas também enfrentam. Parece que nós temos que a todo momento justificar para todo mundo que sim, é importante guardar. Né? Mas há muitos problemas urgentes a serem enfrentados. E muitas vezes, para a maior parte das pessoas, é difícil pensar, né? Afinal, por que essa ânsia pelo guardar? Por que essa preocupação pelo guardar? Mas eu acho que o nosso papel é esse, é continuar dizendo, sim, precisamos guardar, precisamos guardar. Em relação ao arquivo da faculdade, ele começou como um projeto de pesquisa meu, né? Continua sendo um projeto de pesquisa, mas ele não é só isso. Mas a institucionalidade dele é muito recente, ela é às vésperas da pandemia. Em outubro de 2019, ele se transforma num setor, e aí nós somos, né, atropelados pela pandemia. Então, há muito a ser feito, né? Nós temos uma sala que não é a melhor, mas a Faculdade de Educação tem um problema sério de espaço, então ter uma sala já é bom, né? Temos estantes deslizantes, climatização. Então, existe uma estrutura mínima. É o ideal? Não, longe disso. Até agora, todos os papéis que nos chegaram foi possível acolher. Né? Eu não sei, eu sempre assim acolho e depois eu tento resolver, né? Mas acho que existe assim uma intenção da unidade assim de apostar nesse setor, vendo o que isso pode render, não só pela perspectiva da pesquisa, mas na perspectiva da formação. Eu penso que esses acervos, eles têm que ter uma relação com a formação. Então, por exemplo, ainda nos primeiros dias de 2020, eu levei alguns arquivos pessoais com todo o cuidado para a sala de aula. E as estudantes da pedagogia manusearam, tinham um roteiro e descobriram muitas coisas. E foi muito legal. Então, eu acho que essas práticas a gente tem que fazer, né? Mas os problemas são muitos. Mas a gente vai enfrentando eles à medida também que a gente tem pernas para isso. E vamos fazendo o que é possível. Exatamente. E essa é a nossa intenção, o nosso objetivo quando criamos a REMAN era, além de detectar e né, ter uma visão geral dos acervos, das coleções que existem na universidade, é esse trabalho conjunto e cooperativo que nos fortalece para pensar em políticas de guarda, de preservação e também as políticas que extrapolam a universidade, né? E tem uma parte que é o querer dessa universidade, esse olhar para entender isso, mas tem uma parte que é a situação que as universidades federais vivem e a falta de um orçamento específico para isso. Já é muito mirrado o orçamento para especificamente a educação no seu sentido mais restrito, que é a sala de aula, né? Graduação. Existe uma verba minúscula para obras
e existe uma demanda enorme. Então, assim, uma das brigas que a gente tem que ter é isso, e isso o TCU está do nosso lado, que é a partir do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o TCU passou a cobrar das universidades e do próprio MEC quais são as políticas de preservação, como é que é o orçamento, né? Tem orçamento específico, eu acho que aí a brecha para que nós, conjuntamente, e não apenas para uma coleção específica ou para um museu específico, mas para essa política de preservação da universidade, a gente seguir nessa briga, independente de quem esteja na direção, na gestão das universidades, a gente seguir essa briga coletiva. Eu queria aproveitar, então, para a gente, porque nós já estamos com mais de quase 1h30, já mais de 1h30 de live, para agradecer a vocês essa conversa gostosa, que eu ficaria muito mais tempo aqui, ouvindo e estimulando que a gente pudesse debater vários aspectos ainda. Acho que foi um momento para o pessoal que não conhecia, conhecer essas coleções, saber que existem esses espaços, tanto o Museu Virtual como o Memória, e que possam procurar por vocês, ampliar esses grupos de pesquisa, e a gente fazer quem sabe, quando tudo voltar a ser presencial, a gente pensar também num trabalho conjunto com o museu, possibilidades de palestras, de curso, de oficina, com vocês, a gente segue parceiro, e muito obrigado às duas, muito obrigado por terem aceitado, muito obrigado por nos brindar com essas falas maravilhosas, e eu abro para vocês, se quiserem encerrar, uma despedida para a Joana, para a Doris. Quem quer começar, então? Vou falar, então. Eu queria agradecer novamente, Cláudia, a oportunidade e por estar aqui com a Doris, né? Acho que a gente vê esses trabalhos são tão importantes e que trazem da nossa vida também, da vida da universidade, da instituição, que é feita por pessoas que deixam seus arquivos, né? E só fazer uma errata, tá, gente? Que eu me dei conta agora, eu chamei o Almirante Negro de Antônio Cândido. Isso é vício de pessoa que fez doutorado em letras. É João Cândido, o nome correto, tá? Só isso que eu me enganei. Quero agradecer a participação do público, colegas queridas, alunos aqui com a gente. Agradecer a equipe também do museu, cuidado, né, no preparo dessa live, tudo que a gente vê que tem nos bastidores de gente cuidando de nós aqui, e que a gente no futuro possa cuidar ainda melhor dos nossos acervos, porque a gente tem muita gente a fim de pesquisar, interesse, mas falta um pouco ainda, né, Cláudia, assim, para poder receber tudo aquilo que a gente gostaria, ter salas adequadas e dar o tratamento que essas coleções merecem e precisam para a gente poder trabalhar bem. Então, assim, eu me despeço de vocês por hora. Obrigada. Eu me somo a Joana para agradecer, foi lindo conhecer esse trabalho que a Joana desenvolve, e agradecer muito por esse momento, por saber que nós não estamos sozinhos, porque esse trabalho, por vezes, é um trabalho bastante solitário, né? Então, saber que a gente tem outros colegas de outros lugares da URGS, mas que compartilhamos dos mesmos interesses, das mesmas vontades, isso anima, né? Isso anima a gente a seguir em frente. Então, muito obrigada. Que bom, muito obrigada, então, boa noite a todos, tenham uma boa noite, olhem os sites sugeridos, as pesquisas, os artigos, e tem mais aí pela frente, até o final do ano, nos 10 anos da REMAN, a gente ainda vai fazer mais programações para a gente conhecer melhor aí a nossa universidade e as memórias que ela preserva. Boa noite.